Estamos de volta com Conexão pela TV e pela 103.3. Com as manifestações que ganharam as ruas do país desde o mês de junho e os episódios de violência na atuação da Polícia Militar, registrados em algumas ocasiões, como a do último domingo na Arena do Grêmio, a desmilitarização das polícias estaduais voltou a ganhar espaço no debate público. E é para falarmos mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio Carlos Gadeia, que é professor do curso de Ciências Sociais aqui da Unicinos. Professor, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Tá bom, obrigado. Prazer também. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, a gente gostaria de começar falando, professor, se a Polícia Militar ela realmente está preparada para conter essas manifestações que a gente tem presenciado aí nos últimos meses. Bom, eu acho que não se trata de se estar preparado ou não estar preparado. De fato, ninguém esteve preparado para essas mobilizações, nem o sistema político, nem a polícia, nem as autoridades da prefeitura, nem o governo do estado. A todos pegou de surpresa. Agora, o país, de fato, o Brasil, no seu conjunto, no seu estado, Rio Grande do Sul, não tem tido uma cultura do conflito social como, por exemplo, outros países da região. Argentina, Uruguai, Chile, é algo bastante, comum, entre aspas, movilizações um pouco violentas, enfim, agressivas, onde a polícia vai para frente aos manifestantes. Aqui no Brasil, aparentemente não. Então, quando no começo das mobilizações a polícia atuou de forma truculenta e muito violenta, claro, ganhou dimensão muito importante todo esse tema da violência policial. Em outros lugares, vidraças quebradas, colocar bigodes nos retratos dos políticos, é bastante comum, faz parte da ironia e do jogo da política. Aqui teve outras conotações e então todo isso que se define como violência ganhou uma dimensão muito maior ainda. E aí, então, o papel da polícia também, né? Aqui a polícia, então, digamos, está mal acostumada, na verdade, com esse tipo de manifestação, então não saberia como agir no momento. Totalmente. Ela não vem atuando nesse tipo de registros de atuações policiais, né? Então, teve que quase aprender em loco, né? Na própria prática. Isso se estende também a esses tumultos que são presenciados nos estádios, por exemplo? O que passa com relação às grandes concentrações de massa, por exemplo, com estádios, sim. Por exemplo, se insiste em atuar com algumas estratégias um pouco erradas. O tema da militarização tem a ver com isso, ou seja, temos uma polícia no país todo, no Rio Grande do Sul, uma PM, uma polícia militarizada, ou seja, com toda uma aprendizagem, toda uma forma, uma estratégia de atuar, tal qual se fosse uma guerra. Então você não tem uma lógica de prevenção, não tem lógicas de dissuasão, não tem lógicas de dispersão, que polícias civis ou polícias um pouco que utilizam, digamos, mais um aparelho de inteligência muito mais sofisticado, possam lidar melhor com essas situações. No caso da polícia militar, a não ser cavalos, a não ser o choque, o contato, é a forma de poder dissuadir esse tipo de manifestações. E às vezes não é o mais indicado, verdade? Bom, a gente viu, por exemplo, né, que agora, né, temos o Clássico Grenal, né, e quase o Clássico Grenal ficou de uma torcida só, né, até por causa da Polícia Militar. Então eu gostaria que fosse só a torcida do Grêmio, depois acabou voltando atrás, né, e a torcida do Inter estará também presente na arena nesse Clássico. Como a gente pode avaliar, então, professor, essa proibição por parte da Brigada Militar? Eu não sei, não se pode avaliar ainda se vai ter resultados ou não. Do ponto de vista da torcida, não agradou muito, tudo bem. Mas, sei lá, temos que ver depois, em projeção, se esse tipo de atitudes podem levar, esse tipo de políticas podem levar realmente a dissuadir ou a evitar questões de violência. Eu tenho particularmente certas dúvidas com esse tipo de medidas assim tão drásticas. Mas tudo bem, são formas, a polícia deve ter atuado com certo conhecimento de causa e, bom, temos que avaliar posteriormente a ver se isso é positivo ou não. A grande questão é perguntar às torcidas por que brigam, por que há tanta violência nos estádios. E a gente sempre tenta perguntar à polícia por que reage dessa forma. Acho que uma coisa que nós temos que nos perguntar todos é por que as causas da violência. O que está passando com esse futebol onde também a violência tem impregnado? O que estamos vendo no país é que a violência tem impregnado em todas as áreas. Até o futebol chegou de forma muito mais, digamos, contundente, quando antes não era tão assim, não? Então essa é a grande questão, a grande chave de nos perguntar, não? Se não existe essa violência entre a própria torcida, também não vai ser necessária a participação aí tão efetiva da polícia ou, enfim, dos próprios seguranças dos clubes. Bom, professor, em maio de 2012, a Dinamarca ela chegou a recomendar, na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que o Brasil extinguisse a polícia militar. Atualmente circula pelo Senado a PEC 102, que autoriza os estados a desmilitarizarem a PM e unificarem as suas polícias. O que significa isso, então, professor, para a
gente entender melhor. É uma ideia fantástica, não? Digamos que o Brasil entra no século XXI, né? Unificação das polícias é um debate que vem de muito tempo atrás. Eu tenho dado aulas para policiais, enfim, em um curso aqui de especialização em Sociologia da Violência e da Criminalidade. E os alunos eram da Polícia Civil e da Polícia Militar. E entre eles mesmos há certos debates, não? Há preconceitos, ou seja, há problemas das duas corporações com relação a isso de se juntar em uma só polícia. Ou seja, qual das duas, em todo caso, na cabeça funciona qual das duas é que vai a ser de chefa, digamos, da outra, não? Qual é que de fato se vai fundir na outra? Qual responde à outra? Totalmente, qual é a mais eficiente, então a outra tem que corresponder aos critérios daquela que foi mais eficiente. Então é muito difícil, um trabalho político muito difícil. Agora, de fato, faz parte, digamos, de um pacote de segurança pública muito interessante, onde a polícia ganharia muito nessa unificação, onde talvez com critérios muito mais ligados aos direitos humanos, próprios do que justamente a ONU estava sugerindo, né? A polícia de São Paulo, digamos, a PM São Paulo deve ser das mais violentas do planeta, tá? Ou do sistema solar, não sei. E de fato isso é um clamor que, por exemplo, o Estado de São Paulo também está existindo sobre a unificação das polícias, ou essa desmilitarização, pelo menos, do que significa o órgão de segurança pública, não? A Polícia Militar, na verdade, ela como ela está treinada também, né, a combater também, né, ela, talvez até por isso a gente veja tantos conflitos, assim, sendo, na verdade, resolvidos de forma truculenta, né? Não sei se seria isso, professor, que também... Sim, claro que sim, mas também temos que levar outra coisa que estava pensando em consideração. Dentro, digamos, da inteligência da Polícia Militar, existem muitas pessoas muito talentosas e muito inteligentes. Eu conheço muitos que trabalham lá na Secretaria de Segurança e que têm umas boas intenções e que, de fato, compreendem toda esta problemática do que é a segurança pública e de não atuar com tanta truculência ou com tanta repressão. Não temos que esquecer, tempo atrás, de uma herança do que é o sistema repressivo do país, onde a Polícia Militar foi um baluarte, uma figura central, onde tem que se desmilitarizar, inclusive, as consciências das cabeças dos próprios agentes da polícia. Mas eu vejo muita gente jovem da Polícia Militar, tentativas, né, e interesses de querer que as coisas funcionem de outra forma, não tão repressivas como estão atuando. Há tensões internas como toda a corporação, como toda a instituição. Agora, eu acho assim que a premissa central é a melhor polícia aquela que não se vê, ou seja, aquela que atua com inteligência, aquela que prevém e não atua necessariamente na repressão, aquela que consigue, a partir dos órgãos de inteligência, dominar essas situações quando se precipitam de violência. A gente às vezes diz mais polícia na rua, mais policiamento. Parte de um erro fatal da sociologia da criminalidade que o crime e o delito migra. Você coloca militares numa esquina e o delito foi para outro lugar. Então você tem que prevenir, você tem que fazer trabalhos de prevenção e de inteligência anteriores. Essa é a verdadeira polícia de inteligência que a gente está aspirando em todo o país e obviamente no nosso Rio Grande do Sul, não? Sem dúvida, professora. Muito obrigada pela tua participação, pela presença. Obrigada. Obrigado a vocês. Até a próxima. Depois do intervalo, tem o quadro Toque Conexão. Camila Keu vai falar sobre os inimigos no mundo da música. Tem da previsão do tempo para essa sexta-feira, a chuva volta e o estado deve predominar na primeira quinzena do mês de agosto. Não saia daí, nós já voltamos.